Olá, galerinha do segundo ano do ensino médio, tudo bom com vocês? Aqui é a professora Camila de Matemática e vamos lá para mais uma aula. Na aula de hoje, nós iremos estudar sobre o Teorema de Jacobi, Teorema de Binet e inversa de uma matriz. Todos esses estão dentro do conteúdo de determinantes. E aí, na aula de hoje, nós finalizamos o capítulo sobre determinantes. Então, vamos iniciar com o Teorema de Binet, que na verdade também é conhecido como pode ser considerado também uma propriedade determinante. Nós vimos as propriedades na última aula e hoje vamos ver o Teorema de Binet, o Teorema de Jacobi, que também pode ser considerado como se fosse uma propriedade. Ele vem para facilitar a nossa vida na hora de resolver os determinantes. Então, o que é que ele diz? Se A e B são matrizes quadradas de mesma ordem n, então nós temos o seguinte, que o determinante de AB é igual ao det de A vezes o det de B. Então, a gente pode estar separando o determinante de A vezes o determinante de B. Como assim? Vamos lá para o exemplo para vocês verem na prática. Eu tenho essas duas matrizes. A matriz A de ordem 2 e a matriz B de ordem 2 também. E se eu quisesse saber o produto da matriz determinante de A vezes B? Então, ao invés de a gente estar multiplicando essa matriz com essa matriz para encontrar uma outra matriz, o que é que nós iremos fazer? Nós iremos fazer o determinante de A vezes o determinante de B e depois é só multiplicar, vejam. Quanto ao determinante de A é 10. Só para relembrar, ó, como é que a gente faz? Ó, se é de ordem 2, esse vezes esse. Deixa eu mudar de cor. Vermelho, o quadro é branco, o quadro é verde. 4 vezes 3, que vai dar quanto? 12. Para cá é menos. 1 vezes 2, 2. 2, 12. Menos 2, 10. Então, meu determinante é 10. Determinante de A. A mesma coisa, determinante de B. Esse vezes esse. 6. 0 vezes 1, 0. Então, 6. E aí, o determinante de A vezes o determinante de B vai ser quem? 6, que é o valor do determinante de B, vezes 10, que é o valor do determinante de A. 6 vezes 10, 60. E aí, eu trouxe para vocês, se não fosse utilizar o Teorema de Binet, o que é que vocês iriam estar... Deixa eu ver se eu fico melhor. O que é que vocês iriam ter que estar fazendo? Teriam que estar fazendo a multiplicação de matrizes para encontrar essa matriz e dessa matriz resolver o cálculo. Então, lembrando como é a multiplicação de determinantes, ó, vocês teriam que fazer esse todo vezes esse, ó, só para relembrar mesmo. Então, seria 4 vezes 3, 12, mais 1 vezes 1, 1. Então, 12 mais 1, 13. Aí, colocar aqui. Então, vocês iriam ter que estar fazendo esse vezes esse, e tá colocando aqui, depois essa vezes essa na minha segunda linha, e estaria encontrando essa matriz aqui, esse determinante. Então, por que eu não tô fazendo detalhado essa parte? Porque é multiplicação de determinantes, nós já tivemos uma aula para multiplicação de determinantes, e porque a gente não precisa estar fazendo isso quando pedir o determinante de A vezes B, porque nós vamos utilizar quem? Teorema de Binet. Vamos calcular o determinante de A separado, o determinante de B separado e fazer a multiplicação. Então, vejam que dá a mesma coisa, deu 60, só dá mais trabalho. Então, nós vamos utilizar o quê? Teorema de Binet, para facilitar a nossa vida. Então, só para relembrar aqui em destaque, determinante de A, B é igual ao determinante de A vezes o determinante de B. E aí, vamos para mais um exemplo. Sejam A, tá aqui minha matriz de ordem 2, outra matriz de ordem 2. Quanto vale o determinante de A vezes B? Então, o que é que a gente vai fazer, turma? Vamos utilizar o Teorema de Binet. Vamos calcular o determinante de A, depois calcular o determinante de B e depois multiplicar. Então, o determinante de A é quanto? 11. Então, só para lembrar, vocês vão fazer 3 vezes 7, 21, menos
2 vezes 5, 10. Então, determinante de A, 11. O determinante de B, 4 vezes 3, 12, menos 2 vezes 1, 2. Então, 12 menos 2, 10. Tranquilo? Pronto, e agora é só fazer 11 vezes 10, 110. Então, determinante de A vezes B é igual a 110. Então, só para relembrar de novo, det de A vezes B é igual a determinante de A vezes o determinante de B. Esse aqui é o meu teorema de Binet. Tranquilo, né? Fácil, né? Gostaram? Muito bom. E agora, vamos lá praticar. Sejam A e B duas matrizes quadradas de ordem 10. Então, turma, se é de ordem 10, eu vou ter quantas linhas? 10. E quantas colunas? 10 também. Sabendo que o determinante de A é igual a quanto? Menos 6. E o determinante de B é igual a 20, podemos dizer que o determinante de A vezes o determinante de B é igual a... é quanto? E aí, turma, bem... tem essas alternativas, bem tranquilas. A gente já sabe, o det de A vezes o det de B é só fazer quem? Menos 6 vezes 20. Então, utilizando o teorema de Binet, determinante de A vezes determinante de B é igual a det de A vezes det de B. Então, nós temos o quê? Que o determinante de A vezes determinante de B vai ser quem? Menos 6 vezes 20, que vai dar menos 120. Alternativa letra B. Só isso. Então, lembrem que é só vocês multiplicarem. Fácil, né? E aí, concluímos o teorema de Binet. É só isso, não tem mais nada a acrescentar ao teorema de Binet. É só isso. Vamos para o teorema de Jacobi. Adicionando-se uma fila de uma matriz A, lembrando que fila é o quê? Linha ou coluna. Então, lembrem-se sempre de puxar até vocês terem memorizado que fila é o quê? Linha ou coluna. Então, fila é uma linha ou uma coluna. De ordem N, uma outra fila paralela, previamente multiplicada por uma constante. Obteremos uma nova matriz M', tal que o determinante de M' é igual ao determinante de M. Vocês vão entender melhor no exemplo, não se preocupem. Eu tenho esse determinante aqui de ordem 3, né? Tenho 3 linhas e 3 colunas. Vamos aplicar esse teorema aqui de Jacobi para poder facilitar, para não estar calculando com esses números. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escolher uma fila e a dica é: escolha a fila que tenha um número 1. Por quê? Vocês vão entender já já. Escolhi essa fila aqui, você escolher essa coluna. Por quê? Porque eu vou multiplicar ela por uma constante que, somada com a fila paralela, então a fila paralela dela é quem? Ou a segunda coluna ou a terceira coluna, são paralelas. Por que ele coloca paralela? Porque eu não posso pegar, turma, uma coluna e fazer o jogo com uma linha, não. Se eu pegar a coluna, eu vou ter que fazer isso com outra coluna. Se eu pegar a linha, eu vou ter que escolher uma outra linha. Vou multiplicar por menos 3. Professora, porque você está multiplicando a primeira coluna por menos 3 e depois vou somar com a minha segunda coluna e vou obter uma nova matriz, adicionando-se, então somando-se uma fila de uma matriz de ordem N, uma outra fila paralela previamente multiplicada por uma constante. Então, eu vou somar essa fila aqui, ok? Essa coluna que está multiplicada por menos 3. Então, eu vou fazer o seguinte, menos 3, percebam, menos 3 vezes 1, menos 3. Menos 3 mais 3 vai dar 0. Então, tá aqui. Quando for montar, essa aqui permanece do mesmo jeito, não mexe. E essa permanece do mesmo jeito. Aqui vai modificar essa daqui, que é a que eu tô adicionando.
Então, multipliquei, ó, menos 3 vezes 3, menos 3 vezes 1, menos 3. Menos 3 mais 3, 0. Pronto, era o que eu queria, deixar um 0 na minha fila. Menos 3 vezes 4, menos 12. Menos 12 mais 2, menos 10. Menos 3 vezes 4, menos 12. Menos 12 mais 1, menos 11. Tá aqui, eu tenho esse novo determinante. Ou seja, o que é que diz esse teorema de Jacobi? Esse determinantezinho aqui, ele é igual a esse determinante de cá. E por que que eu não vou calcular esse determinante, professora, de ordem 3? Para que que eu vou fazer isso? Porque agora eu já tenho um zero. E lembram, quando eu tenho um zero, eu posso aplicar quem? Laplace. E aí eu vou fazer menos conta. Então, ele vem para facilitar a vida da gente, para a gente fazer menos conta. Então, a dica é: escolham a fila que tenha o número 1. Porque a que tiver o número 1, vocês só fazem o quê? Multiplicar pelo oposto do próximo número que tiver aqui, ó. No caso aqui é 3, ou vocês poderiam ter multiplicado também por menos 5, para somar com 5 e ficar 0. Tá? Professora, se eu escolhesse essa linha aqui, ó, minha terceira linha, tá? Se eu multiplicar ela, por exemplo, por menos 2, para poder somar com essa daqui e aqui ficar 0, ou multiplicar por menos 3 para somar com essa e aqui também fica 0, tá? Também ia dar certo. Então, vamos lá aplicar esse Jacobi. Então, eu repeti, pra vocês verem o que foi que a gente fez. E vamos utilizar o que? Laplace. E para utilizar Laplace, nós vamos escolher quem? A minha primeira linha. Por que que eu vou escolher a primeira linha? Que é a que tem o 0. Também poderia estar escolhendo a segunda coluna. Só que percebam que na minha primeira linha eu tenho números menores. Então, melhor eu fazer conta. 1 e 5. Melhor do que eu escolher menos 10 e menos 11 para estar multiplicando. Por isso que eu escolhi a minha primeira linha. E aí, lembram-se que usar Laplace é fazer o quê? Determinante de A. Eu chamei essa matriz aqui de A. Vai ser igual a quem? A1, que é o elemento da minha primeira linha, né? Ó, já que eu escolhi a primeira linha, vezes o seu cofator. Lembrando do cofator? 1, primeira linha, primeira coluna, mais 0, vezes o seu cofator, mais 5 vezes o seu cofator. Esse assunto aqui nós vimos lá quando nós estudamos Laplace. Então, quem não lembra, vai lá nas aulazinhas que a gente viu Laplace. Tá? Vimos cofator. Então, eu escolhi a minha primeira linha. Repetir aqui para vocês verem. Vamos lá. Então, vamos calcular o meu C11, meu cofator. Então, lembram da fórmula? Menos 1 elevado a I mais J. Então, 1 mais 1, 2, vezes o determinante de 1. Então, se eu escolher o determinante de 1, eu vou cancelar quem? Minha primeira linha e a primeira coluna. A primeira coluna vai ser sempre a cancelada, porque foi a que eu escolhi. Ó. A primeira linha, aliás, essa é a que vai ser sempre cancelada, tá fixa, que foi a que eu escolhi. E aí, para calcular esse C11, cancelo a primeira linha e cancelo a primeira coluna. Então, quem sobrou? Menos 10, 7, menos 11 e menos 6. Tá aqui, ó. Lembram? Pronto. Menos 1 ao quadrado está elevado a um elemento par, positivo, nem preciso colocar. Resolvendo isso aqui, ó. Menos 10 vezes menos 6, 60. 7 vezes menos 11, menos 77. Com menos daqui, lembram que para cá é menos, mais 77. 60 mais 77, 137. Pronto, já achei o valor do meu C11. Agora, deixa eu apagar aqui. Caneta. Vamos procurar o meu C13. Professora, por que não vai calcular o C12? Porque é multiplicado por 0, então não preciso calcular. Então, já vou calcular o C13. Vai ser quem? Menos 1, já é da fórmula, lembra? Elevado a I mais J, ó. 1 mais 3, 4. Vezes o determinante de quem? 13. Então, se é 13, cancela a minha primeira linha e cancela a minha terceira coluna. Cancela. Então, quem foi que sobrou? Menos 4 menos 10, 4 menos 11. Então, vamos resolver esse determinante de ordem 2. 4 vezes menos 11, menos 44. Menos 10 vezes 4,
menos 40. Com menos daqui, ó, que pra cá sempre é menos, vai dar quem? Mais 40. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, menos 4. Viu? Tranquilo, né? Então, percebam que aqui eu fiz menos contas. As contas foram mais fáceis do que se eu tivesse que pegar aquela outra matriz, repetir a primeira coluna, a segunda coluna e usar essa rústica, já que é de ordem 3. E aí, vamos lá substituindo, é 1 vezes 137, que é o valor do meu cofator, ó, se 1 é 137, mais 5 vezes C13. Quem é C13? Menos 4. E agora é só fazer essa continha. 1 vezes 137, 137. Mais, aí 5 vezes menos 4 vai dar menos 20. Mais com menos, menos. Então, menos 20. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, 137 menos 20, 117. Tá aí a resposta do meu determinante. Então, de teorema de Jacobi, é isso. Vem para fazer esse auxílio para a gente poder estar utilizando Laplace depois. Inversa de uma matriz. Então, o que é uma inversa de uma matriz? A menos 1, a inversa da minha matriz vai ser igual a 1 sobre o determinante de A vezes A conjugadinho. Vamos ver quem é esse meu A conjugado. Onde o meu determinante de A ele tem que ser o quê? Diferente de zero. Prof, por que diferente de zero? Porque a gente não pode ter zero aqui no meu denominador. Meu A conjugado é quem? É a matriz transposta. Lembrando que é matriz transposta, que a linha vira coluna. Pronto, da matriz dos cofatores de A. Vamos para o exemplo, vocês verem na prática. Ó. Eu tenho esse determinante aqui e eu quero saber quem é A menos 1, quem é a inversa de A. Tá? A inversa da minha matriz A. Então, aqui eu deixei já a fórmula fixada. Qual é o determinante de A? O determinante de A é igual a 1. Ó, quando a gente faz, ó. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 1, 2. Como tem menos aqui, né? Então, fica menos 2. 3 menos 2, 1. Então, se o meu determinante de A é igual a 1, então, vai existir a inversa, tá? A inversa de A. Porque se o meu determinante desse 0, então, não existe a inversa. Se ele der diferente de 0, existe a inversa e a gente vai e termina a conta. Então, próximo passo é achar quem? O meu A conjugado. Então, quem seria ele? Primeiro, vamos calcular a minha matriz cofator. Porque o que? Ela é a matriz transposta da matriz dos cofatores. Então, tá aqui a minha matriz dos meus cofatores. Vai ser menos 1, lembram que a fórmula elevado a I mais J, 1 mais 1 vezes 1. Deixa eu ver se eu coloquei aqui, ó, dessa minha matriz aqui, ó. Porque quando eu pego a minha primeira linha e a minha primeira coluna, percebam, vou fazer o quê, ó? Só para mostrar a vocês como é que foi feita lá aquela matriz do cofator. Vou pegar meu primeiro elemento, primeira linha e primeira coluna. Então, vou cancelar quem? Quem tiver na minha primeira linha e vou cancelar quem tiver na minha primeira coluna. Então, quem sobrou? 1. Por isso que eu coloquei 1 elevado a 1 mais 1, que era da primeira linha e primeira coluna, vezes 1, que é a minha matriz que sobrou, meu cofator. Quando eu for calcular o do 2, deixa eu apagar aqui. Quando eu for calcular o do meu 2, vai ser a mesma coisa. Quer apagar? Tudo bem. Vamos lá. Vai ser a mesma coisa. Quando eu for calcular o meu 1, 2, primeira linha, segunda coluna. Eu vou cancelar quem? Vou cancelar a primeira linha e vou cancelar a segunda coluna. E vai sobrar quem? 1. Foi isso que eu fiz. Só para vocês verem como é que é a minha... esse determinante aqui. Então, 1. A mesma coisa aqui. Menos 1, que já é da fórmula elevada a 1 mais 2. Vezes 1.
Isso aqui é o meu cofator, gente. Vai fazer o cofator normal, como vocês já viram lá na aula de cofator. Então, esse determinante foi igual a quem? A 1, menos 1, menos 2 e 3. Aqui é a minha matriz dos cofatores. E agora, eu só fazer quem para achar esse meu A? Conjugado vai ser quem? A transposta da matriz dos cofatores. Que é linha, vira coluna. Ó. O que é linha, vira coluna. Tá? Tá aqui a minha matriz dos meus cofatores. Pronto, já tenho o meu Azinho. Agora é só calcular quem? O det, a inversa de A, que vai ser quem? 1 sobre o det de A, que eu já sei que é 1 vezes A conjugado. Então, a minha inversa vai ser exatamente quem? Vai ser igual à minha conjugada, porque como aqui é determinante de A é 1, então 1 sobre 1 é 1. Então, 1 vezes A conjugada é o próprio A conjugado, ou seja, a inversa de A é a minha A conjugada, ou seja, 1, menos 2 e 3. Professora, se o determinante fosse 2, aí vocês iriam pegar essa matriz todinha e dividir por 2. Então, a inversa de uma matriz é só isso. E nós temos o determinante da matriz inversa. Seja uma matriz e A menos 1 sua inversa, então, o determinante da inversa de A vai ser igual a quem? A 1 sobre o det de A, tá? Então, eu vou para o meu exemplo. Eu tenho aqui o determinante de A, dessa matriz aqui, é igual a quanto? A menos 5. E se eu quiser saber o determinante de A menos 1, vai ser quem? 1 sobre menos 5, ou seja, menos 1 sobre 5. Então, ao invés de eu calcular aqui, é a minha matriz inversa, ao invés de eu calcular a matriz inversa para fazer o cálculo, o que é que eu faço? Ao invés de eu calcular a minha matriz inversa, que foi o que eu fiz aqui, eu calculei a inversa dessa matriz A, da forma que nós já vimos, encontrei essa matriz aqui, né? Depois calculei o determinante dela, que deu menos 1 sobre 5. Ao invés de vocês fazerem isso, quando pedir o determinante da matriz inversa, dando a minha matriz A, vocês calculam a matriz A e faz o quê? 1 sobre o valor dela, tá vendo? 1 sobre 5. Como é menos, ó, menos aqui. Só isso. Só isso, professora. Só isso e mais nada. Quando for o determinante da minha matriz inversa. Consequência disso é que A, minha matriz A vezes a inversa é igual a matriz identidade. Tá? E aqui é o produto, vai ser a minha identidade, que a matriz determinante da matriz identidade é igual a 1. Aqui é mais a demonstração para vocês verem que o determinante de A menos 1, ou seja, o determinante da inversa é igual a 1 sobre o determinante de A. Ou seja, o determinante da inversa de A. Então, a gente só basta a gente calcular esse determinante aqui, ó. 2 vezes 9, 18, sobre 5 vezes 3, 15. Então, vai ser 18 menos 15, 3. Então, o inverso, o determinante da inversa de A vai ser quem? 1 sobre 3. E, para finalizar a aula, eu deixo essa frase para vocês. Só para lembrar, você consegue. Grande abraço e até a nossa próxima aula.